Olá, queridos estudantes! Estamos de volta agora com a nossa aula 6 do curso de Gestão da Produção. Bem, o que a gente vai falar nessa aula 6? Nós vamos falar sobre uma das grandes e principais atividades da logística, que são os estoques. Tudo bem? Então, a gente vai aprender nesta aula 6 os tipos de estoque que existem, né? O próprio conceito de estoque e as vantagens e as desvantagens da gente manter estoques dentro de uma organização, tá? Como objetivo central do capítulo é a gente justamente trabalhar entendendo quais são os pontos fortes e qual o papel do estoque dentro de um sistema produtivo. Para começar a falar dos tipos de estoque e para vocês entenderem a importância que o estoque tem dentro de um sistema de logística de uma empresa, vamos conceituar essa palavrinha que a gente comumente escuta, né, no nosso dia a dia? Então, o que é estoque, pessoal? O estoque, ele está relacionado aos recursos materiais que estão acumulados ou armazenados dentro de um sistema de transformação de uma empresa, ok? Os estoques, existem vários tipos de estoques e a gente vai ver isso um pouquinho para frente, tá? Para que os estoques são mantidos? Para que os estoques existem dentro de uma organização, né? Então, o primeiro grande motivo é para a gente poder dar uma sequência no processo produtivo, para que não haja paradas desnecessárias, certo? E também para que a gente possa garantir que os pedidos dos nossos clientes sejam atendidos o mais prontamente possível, certo? Bem, falando agora dos tipos de estoques, nós temos 3 grandes tipos de estoque, tá? O primeiro tipo é o estoque armazenado, o segundo tipo é o estoque em processo e o terceiro tipo é o estoque de produtos acabados. O primeiro tipo, como o próprio nome diz, estoque armazenado, são aqueles estoques que estão armazenados nos almoxarifados das empresas, eles que dão todo o início a um processo de produção. Tá? O segundo estoque está relacionado ao estoque em processo, ou seja, aquele estoque, aquele material que está em processo de transformação dentro de um sistema produtivo, né? E por fim, o terceiro tipo de estoque é o estoque de produtos semi-acabados. Tudo bem? Então são esses 3 grandes tipos de estoques. Outra classificação também que a gente traz com relação ao tipo de estoque é devido à sua utilidade, tá? Então nós temos 2 grandes classificações, aquele estoque de giro, o dito estoque de giro, e o estoque de segurança, tá? O estoque de giro, pessoal, é aquele estoque que é utilizado rotineiramente na produção, tá? Então é aquele estoque que a gente usa mais imediatamente. Já o estoque de segurança, ele é utilizado em situações peculiares, ou seja, é utilizado em determinadas situações. Ele não tem essa característica do estoque de giro, né, que está sempre disponível a qualquer tempo. Então, depois que a gente entendeu essas 2 grandes classificações de estoques e também aprendeu o conceito de estoque, como que a gente pode explicar quais são as vantagens e as desvantagens de se manter estoques dentro de uma organização? Bom, a gente pode começar falando, pessoal, que estoque é dinheiro parado, não é? Esse dinheiro, inclusive, poderia estar sendo investido em outros itens dentro de uma organização. Então, é preciso ter um cuidado muito grande do gestor de produção e da própria empresa em aliar, né, em balancear toda a demanda por um determinado produto e a produção, ou seja, ao estoque também, né? Então, é um grande desafio hoje do gestor da produção estar conciliando, né, o volume de demanda com o volume de estoques e com a minha quantidade produzida, né, com esse estoque tanto de produtos acabados quanto de estoques em processo, né? Todos os tipos de estoque, eles têm que estarem relacionados com as nossas demandas, com o que o mercado quer da nossa empresa, ok? Como eu falei com vocês, deve haver essa preocupação constante para a gente poder conciliar, né, a demanda que a gente tem de forma que a gente não deixe de atender os clientes, mas, porém,
devemos ter muito cuidado para a gente não manter muito estoque parado, né? Por quê? Estoque parado é dinheiro parado, né? A empresa poderia estar investindo esse valor em outro item, em outro tipo de investimento ali dentro da empresa. E mais grave ainda, quando se trata de produtos perecíveis ou produtos, digamos que da área de tecnologia da informação, por exemplo, que são produtos que têm um ciclo de vida muito curto, ou seja, eles ficam obsoletos muito rápido. Então, esses tipos de produtos, eles merecem uma atenção especial, né, com relação à manutenção ou não de estoques, ok? Pessoal, e hoje a tendência relacionada aos estoques é você manter os estoques os mais enxutos possíveis, né? Porque além de todo o dinheiro parado que está se gastando com esses estoques, muitas vezes o estoque também ele ocupa um espaço físico dentro da empresa, sim? Então, para a gente entender mais sobre essa questão de estoque, os cuidados, inclusive, que deve haver com esses produtos estocados, eu separei um vídeo para vocês assistirem que trata de alguns aspectos da fiscalização dos estoques de grãos do nosso país. Esse vídeo ele é bem interessante porque os fiscais vão verificar como se dá esse processo de estocagem, né? Os cuidados, se está havendo os cuidados que devem ser tomados com esses grãos, né? Para sua própria manutenção e conservação desse tipo de produto, né? Porque, como a gente sabe, o nosso país é um grande produtor e exportador de grãos. Então, temos milhões de grãos estocados. Por isso mesmo, é preciso que haja esse controle, essa fiscalização, para que esses grãos sejam estocados da melhor maneira possível e garantindo, né, a sua qualidade. Tudo bem? Eu aguardo vocês, assistam o vídeo e depois a gente retoma a aula. Os estoques públicos de grãos começaram a ser fiscalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A primeira etapa começa em armazéns do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia e Sergipe. Milho, trigo, café, feijão e arroz. Esses são alguns dos alimentos que estão nos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Até a próxima semana, os técnicos vão observar as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos em estoque. Por ela ser rotineira e a gente visitar a cada 90 dias os estoques do governo federal depositados, seja em unidade própria ou de terceiros, contratado pelo governo, dá um trabalho orientativo aos proprietários dessas unidades armazenadoras e avaliar a conservação e a manutenção desses estoques. Quando existe risco de perda qualitativa, a gente providencia a venda imediata desse produto ou a doação às entidades carentes. Atualmente, a CONAB tem nos estoques em todo o país 2 milhões e 55 mil toneladas de grãos. A maior parte é de milho. Em seguida, vem arroz e café. Os alimentos armazenados pela CONAB são utilizados na regulação do mercado, quando os preços estão abaixo do valor mínimo ou muito altos, em programas sociais e em situações de calamidade pública, por exemplo. Nesta primeira etapa, serão avaliadas cerca de 400 mil toneladas de grãos, em 122 armazéns próprios ou credenciados de 6 estados e do Distrito Federal. Se for constatado desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são informados. Vanderlei trabalha há 35 anos na CONAB, 24 só na fiscalização. Nesse tempo, já encontrou várias situações em armazéns pelo país. Já encontramos coisas diferentes, falta de produto, problema da qualidade do produto, armazéns não adequados para armazenagem. E esse é o nosso trabalho de orientar o armazenador, dele se adequar às normas de armazenagem. E até o fim do ano estão programadas outras 8 etapas de fiscalização. Então, alunos, após assistirem o vídeo, né, que a gente separou aí com relação ao nosso estoque de grãos, né, um dos produtos mais produzidos e comercializados e exportados pelo nosso país, então a gente traz para vocês um resumo de toda a disciplina, tá? O que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu o conceito relacionado ao estoque, né, que são justamente aqueles materiais que serão utilizados no processo produtivo e eles são do tipo estoque armazenado,
no próprio almoxarifado da empresa, o estoque em processo, né, que aquele que está relacionado às operações da produção, é aquele estoque que está sendo utilizado nas operações da produção, e o estoque de produtos semi-acabados, tá? E também vimos nessa aula as vantagens e desvantagens da gente ter altos estoques ou baixos estoques dentro de uma empresa. É um grande desafio para o gestor da produção aliar toda a demanda, né, dos nossos clientes com esses produtos, com esses estoques que a gente precisa ter dentro de uma empresa, ok? A gente finaliza a aula aqui e a gente se vê na próxima aula, na aula 7.